Olá, pessoal, eu sou Simone Cassini. O tema de hoje é auxílio a acidente. Você conhece esse benefício do INSS que talvez, inclusive, você pode ter direito por ter sofrido algum acidente ou uma doença do trabalho? Então, vou falar sobre isso hoje. Fique atento. Se você acha que alguém mais precisa saber sobre esse tema, compartilhe esse vídeo. E também não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente precisa muito desse apoio de vocês para continuar produzindo vídeo, conteúdo toda semana aqui. Então, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Gente, o tema da nossa live de hoje é muito interessante, porque, deixa eu voltar aqui. Muita gente, de repente, tem direito a receber o auxílio acidente e nem sabe. E esse auxílio acidente, pessoal, é para qualquer profissão, professor, médico, enfermeiro, ASG, motorista, qualquer pessoa que tenha vínculo de trabalho ou que esteja no período de graça. Essas pessoas, elas têm direito ao auxílio acidente, se sofreu algum acidente, e esse acidente deixou sequelas que diminui a capacidade de trabalho. Então, vamos lá, sem delongas, você quer saber, eu sei que você quer saber sobre o auxílio acidente. Gente, o auxílio acidente, deixa eu aumentar a tela aqui, porque senão eu não enxergo. O auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário devido a todos os segurados do INSS que sofrem algum acidente. Ele é um benefício indenizatório. Então, se você sofreu um acidente de qualquer categoria, não necessariamente precisa ser um acidente de trabalho, você pode ter direito a um auxílio acidente. E também é aplicado o auxílio acidente, gente, para as sequelas da doença ocupacional. Sofreu alguma doença ocupacional, você pode sim ter direito ao auxílio acidente. Não há grau mínimo de redução na capacidade. O requisito é que haja um nexo de causalidade entre o acidente ou a doença ocupacional e a redução da capacidade laboral, tá? Então, se essa redução da capacidade laboral, ela é decorrente da doença do trabalho ou do acidente, você pode ter direito ao auxílio acidente. Quem pode receber o auxílio acidente? Gente, os empregados urbanos e rurais, segurados especiais, os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos. Mas atenção, contribuinte individual e contribuinte facultativo não têm direito a esse auxílio. Além disso, é necessário ter qualidade de segurado ou estar no período de graça na data do fato gerador. Então, sofreu um acidente, estava lá desempregado. Simone, eu não estava trabalhando, eu estava desempregado. Quer dizer, então, que eu não tenho direito? Não, não estou falando isso, gente. Quando eu falo que tem que estar segurado do INSS, tem que estar trabalhando, tem que estar com vínculo empregatício, ou no período de graça, eu estou querendo dizer que você pode estar trabalhando ou desempregado dentro daquele período que o INSS mantém a qualidade de segurado. E esse período ele pode ser de 12 meses, 24 meses ou 36 meses. Ou seja, você pode ter perdido o emprego e pode ter 12 meses de período de graça, 24 meses ou 36 meses. É preciso analisar a sua situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou trazer aqui a professora DT, né? É um caso bem típico, que eu conheço muito. O professor DT, ele tem um período de um contrato de prazo determinado. Geralmente, ele começa a trabalhar em fevereiro e termina em dezembro. Então, vamos lá. O professor DT sofreu um acidente pós-vínculo de trabalho, após o encerramento do contrato temporário dele. Por exemplo, sofreu um acidente em janeiro. Ele vai ter direito a um auxílio acidente se ele sofrer uma redução da capacidade de trabalho dele? Sim, porque ele está no período de graça, é no mínimo 12 meses. Então, obviamente que no mês de janeiro ele está sendo segurado, ele é segurado do INSS. Ele vai ter todos os benefícios previdenciários que estão disponíveis no INSS, inclusive o auxílio acidente. Qual é o valor do benefício? Bem, gente, existem 3 formas de calcular esse benefício. A primeira forma é se o acidente ocorreu até 11 de novembro de 2019, ou seja, até a data da reforma. A segunda é na vigência da medida provisória 905 de 2019, ou seja, entre 12 de novembro de 2019 e 19 de abril de 2020. E a outra forma de calcular esse benefício é se o acidente ou a doença do trabalho ocorreu a partir de 20 de abril de 2020. Então, na primeira hipótese, né? Na primeira hipótese, o fato gerador ocorreu até a reforma da Previdência, o cálculo será 50% da média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Agora, se a doença do trabalho ou o acidente ocorreu na vigência da medida provisória 905 de 2019, ou seja, entre 12 de novembro de 2019 e 19 de abril de 2020, o cálculo será 50%
de uma possível aposentadoria por invalidez. E esse cálculo é muito prejudicial, tá, gente? Mas, se for caracterizado um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho, aí a coisa já muda. O cálculo não é tão prejudicial. Será 50% da integralidade da média de todas as contribuições desde julho de 1994. Na terceira situação, gente, é a de hoje, é a atual. Nós não temos mais uma medida provisória em vigor. Amém que essa medida provisória ela não está mais em vigor. Então, nesse caso hoje, né, desde 20 de abril de 2020, o cálculo do benefício é 50% da média de todas as contribuições desde julho de 1994. Mas atenção, é uma situação muito importante a gente lembrar do que aconteceu nesse período. Lembra que eu falei que o cálculo é diferente se for configurado, né, durante a vigência da medida provisória, se for configurado um acidente de trabalho? Pois é. Não tem aquele acidente de trabalho onde você sai de casa e vai até o trabalho, ou sai do trabalho e vai até a sua casa, né, que chamam de acidente de percurso, considerado um acidente de trabalho. O que essa medida provisória fez? Essa medida provisória, ela deixou de considerar o acidente nesse percurso como acidente de trabalho. Então, se houve um acidente durante esse percurso aí, gente, nesse período, vai ser aquele cálculo prejudicial. Mas se você sofreu esse acidente um dia antes ou um dia depois da medida provisória, né, um dia antes dela entrar em vigor ou um dia depois que ela deixou de ter eficácia, aí sim será considerado um acidente de trabalho. Muito injusto isso. Você vai entender essa legislação que vem, tira direito do trabalhador, depois vem, devolve. A gente... a vida é assim, esse é o Brasil, né? A insegurança jurídica ela é muito grande. Mas, enfim, professor saindo da escola, indo para casa, pegou seu carro, sofre um acidente no meio do caminho, é considerado acidente de trabalho. O que você tem que fazer? CAT, comunicação de acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho deixou uma sequela, eu machuquei meu ombro, não consigo levantar o braço, não consigo passar dever no quadro, não consigo corrigir prova, dificulta minha atividade como professora. Eu tenho um direito ao auxílio acidente? Sim, é elegível, sim. Você tem a possibilidade de requerer o auxílio acidente, você passará por uma perícia do INSS. Passou na perícia, você poderá receber, sim, um auxílio acidente. Lembrando que pode continuar trabalhando, tá, gente? Como é uma verba indenizatória, não é um benefício que é uma aposentadoria, que necessita de um afastamento, nada disso. Você continua trabalhando e você pode acumular com o salário. Então, gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilha, segue a gente aqui nas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Toda quinta-feira a gente vai fazer um vídeo novo para vocês. E é isso aí, muito obrigada por ter ficado até aqui e fiquem com Deus.